Foco no Afeto de número 256, tema de hoje: ou você controla ou você ama. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Ou você faz o show, você canta, ou você assiste. Ou você produz ou você aproveita. Na mesma hora não dá. Você pode até produzir e depois aproveitar, mas na mesma hora não dá, ok? Não tem como. Basicamente, quando a gente fala disso, a gente está falando de entrega. Se a pessoa canta, está lá fazendo um show e gostaria muito de ver como é que está saindo o show, que efeito que está produzindo, que cara que eu estou fazendo quando canto, na hora do show ficar olhando no monitor, digamos que eu estou sendo filmado e tem um monitor para eu olhar, eu disperso do show, eu perco a presença. E um show sem presença não existe. Imagina, eu estou conversando com vocês aqui completamente focado em vocês, 100% focado em vocês. Aí tem um monitor aqui, não tem, tem um aqui, olha, tem aqui do lado, mas com delay de 30 segundos. Aí eu fico me olhando assim, aí dou uma ajeitada aqui no cabelo, dou uma ajeitada na camiseta aqui, e volto a falar, e assim o tempo todo. É uma coisa insuportável, uma coisa, eu acho até inadmissível para quem quer realmente estar presente falando com presença, ok? Então é assim, ou você controla ou você ama. Ou você produz, ou você aproveita, ou você desfruta, ok? Você nunca vai saber como é que você estava fazendo, se durante o fazer e filmar você estava controlando já o como estava fazendo ao mesmo tempo. Percebe, gente? É um negócio meio burro quando a gente faz isso. QI bem baixinho, QI menos 15, quando a gente está nessa. O QI dá uma caída, né? Dá uma derrubada no QI. A mesma coisa, a exemplo disso, certa vez, e não faz muito tempo, eu vi numa entrevista de televisão, me parecia que era uma política, uma jurista sendo entrevistada, e a entrevistadora estava aqui, ok? Ela estava falando com a entrevistadora aqui, e o monitor dela estava aqui. Então ela, a cada minuto, pelo menos umas 5, 6 vezes, ela olhava para o monitor. O público não sabe, eu trabalhei com isso, eu sei que o monitor fica às vezes aqui do lado, às vezes na frente, e quando a pessoa olha insistentemente, está olhando para o monitor. E ela olhava de uma forma a ver se o cabelo estava bom, se a roupa estava bem. Ou seja, uma pessoa que não tem presença, não aprendeu a ter presença. Ela está o tempo todo falando e se monitorando, ela está o tempo todo construindo. Ela está o todo tempo com o lado esquerdo do cérebro falando. Então ela não tem o lado direito do cérebro, que é o acontecer, que é a fluência, vamos dizer assim, artística, o não verbal, o criativo. Ela está o tempo todo lendo, como se estivesse lendo uma planilha. Ler a planilha não tem problema. Agora, quando a pessoa está na cabeça dela performando um desenrolar pré-estabelecido, então aí compromete a presença. E quando a pessoa ainda fica se conferindo no monitor o tempo todo, não é? Então, quando você está vivendo um amor, fazendo analogia aqui, você fica o tempo todo se olhando no monitor, como é que será que está indo, não é? Tem aquelas pessoas que, ao praticarem sexo, ao transar, a pessoa quer o tempo todo saber como é que ela está. Se desmanchou o cabelo, se pegou a maquiagem, se pegou não sei o que, se pegou aquilo, se pegou não sei o que, se a performance está boa, isso tanto da parte de homem quanto de mulher. Pelo amor de Deus, gente. Quem faz isso, pelo amor de Deus? Nossa, quem não, né? Quem de nós não entra nessa em algum momento porque bate a insegurança? Como é que está soando o que eu estou fazendo? Primeiro soa, depois conversa a respeito do que soou. É assim que funciona, gente. Para ser construtivo, ser bacana, ser legal, é isso. Ou você está controlando ou você está amando. Ou você está fazendo alguma coisa, fazendo uma coisa que você gosta. Ok? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo bem feitas. Porque mal você controla, mal você ama. Mal você controla, mal você canta. Mal você controla, mal você dá a sua entrevista. É presença, é entrega, é inteireza, é entregar-se ao acontecer. É isso que precisa saber, digamos assim, a nossa sombra, o nosso lado controlador, que quando ele quer controlar, ele perde o controle. Quando a gente quer controlar as coisas, a gente acaba perdendo o controle. Porque compromete, a gente está querendo controlar para que a performance ou para que o ato saia o melhor possível. Só que o controlar na hora do fazer estraga o ato, seja o que for. E muita gente ainda não percebe isso. Muitos de nós que percebemos isso, ainda sob o efeito da nossa sombra, sob o efeito do medo, que portanto insegurança e portanto a intenção de controle, a gente sem querer, querendo, como diz o Chaves, a gente age dessa forma. E estraga o momento
preciosíssimo. Não é a cara que parece. Que quem faz, por isso que cinema tem um diretor. Tem um diretor que está lá dirigindo você. Agora, uma cena de amor na sua casa com o seu namorado, com a sua namorada, contrata então o diretor. Câmeras, diversas tomadas, o diretor fica num outro cômodo, só lá no suíte controlando. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, o áudio tá bom, abaixa o áudio aqui. A luz caiu, aumenta um pouco a luz. É isso que nosso lado controlador gostaria de ser, o nosso sonho de consumo. O nosso sonho de consumo, refiro-me ao sonho de consumo da nossa sombra, do nosso medo, da nossa insegurança, é ter exatamente toda a vida da gente monitorada para sair sempre, garantia de sair sempre perfeito, ok? Então aí, quem faz isso que a gente assiste são os atores. Aí, quem conhece um pouquinho de cinema, não precisa conhecer muito, um pouquinho só de cinema, é só você, sei lá, ver ou assistir um making off, quanta gente envolvida ali, quanta gente voltada para a produção, fazendo coisas, trabalhando com detalhes minuciosos, tanto na iluminação, quanto no figurino, quanto no cenário, quanto no movimento de câmera, na monitoração do áudio, como eu falei, né, e tantas outras coisas, na expressão do ator, se ele está na entonação certa, se ele está vestindo o personagem de uma forma crível, de uma forma a contento do diretor, né? Então a gente, nesse momento, quando a gente tenta controlar as coisas sozinho, a gente quer ser diretor, iluminador, cenógrafo, figurinista, continuista, roteirista e ator. Quer mais ou tá bom para a gente perceber que a gente está num movimento de megalomania? Inviável, ok? É crítico isso, gente, é muito crítico. Quantas e quantas vezes a gente está numa relação e a gente se surpreende, quando está ocupado com isso, não é nem preocupado, ocupado com isso, a gente se surpreende ali, querendo controlar. Não, preciso arrumar a performance aqui, para dar um jeitinho, para sair legal, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Tudo bem, se você está numa situação de trabalho, ali é guerra. Se o seu trabalho, se você não trabalha com amor, com um lugar que permite a sua expressão amorosa, que às vezes você tem a felicidade de chegar a uma coisa dessa. O legal é todo mundo chegar nesse ponto. Se você está num lugar que é guerra, competição o tempo todo, então aí você tem que um tanto se policiar, sim. Você tem que ver se você está sendo educado, se você não está sendo reativo, porque o reativo sempre vai pagar a conta. Você tem que ver se você está sendo interessante com as pessoas. Tudo isso do ponto de vista profissional. Ok? A gentileza, a educação, isso tudo é importante. Isso tudo compõe um personagem que você cria para você se virar numa praça de guerra que está rolando o tiro, que está no fogo cruzado. A não ser que na sua vida pessoal você também trabalhe. A não ser que o seu trabalho seja tão envolvente que a sua vida pessoal é sair com o pessoal do trabalho, com o diretor, com o CEO, com o futuro cliente e tal, aí você não descansa. Como alguns vendedores, eu não vou citar nomes aqui, mas desses produtos que as pessoas ficam, as suas amigas, elas ficam, procuram a sua amizade para vender o produto. Ah, você não já pensou em entrar e fazer aquela coisa assim, sabe? Eu não vou dar nomes aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Ok? Para você comprar no tal não sei o que lá, para você comprar, olha, os produtos da X, que eles são mais baratos e tal, e enche a tua paciência, liga para você de madrugada para saber se você fechou a compra ou não fechou a compra. Então essas pessoas resolveram viver a vida delas dentro de um personagem para a guerra, para o trabalho. Aí é uma outra questão. Eu questiono demais isso, profundamente, porque essas pessoas acabam extremamente infelizes, no sentido de não saudáveis, ok? Mas se você tem um trabalho, você vai lá, trabalha, mesmo que você não goste muito e tal, você vai no escritório, faz o seu personagem bem feitinho, tal, não é aquela falsidade para manipular, não é isso que eu estou dizendo aqui, o jogo psicopático. É aquele personagem que você elabora para você ser o melhor entendido ou entendida por todas as pessoas que estão ao seu redor, para que você, através desse personagem, consiga exercer uma relação harmoniosa ali com as pessoas, ok? Claro que tem empresas que exigem, tem circunstâncias nas empresas que exigem de você uma personagem extremamente rigorosa, em que você, atuando do jeito que você atuar, você vai ser execrado, vai ser humilhado, vai ser desqualificado e tudo. Mas mesmo assim você treina a não reatividade, a percepção, porque você só tem a ganhar com isso, dentro daquele esquema. Agora, na vida pessoal, a gente não pode passar fome, a gente não pode aceitar desqualificação. Eu não estou dizendo que é para dar uma porrada na cara de quem te desqualifica. Jamais, é o contrário.
A pessoa te desqualifica, você conversa, ou seja, em vez de reagir com a porrada, você conversa. Você bate um papo. Se a pessoa persiste naquilo, você se afasta. Vida pessoal, você pode se afastar. E vida pessoal inclui aqui, gente, família, ambiente de família. Quem disse que laço consanguíneo determina, causa afinidade? Não, afinidade é um fenômeno que pré-existe entre pessoas. Dentro de uma família, às vezes não tem afinidade com ninguém. Às vezes você tem afinidade com duas pessoas, com uma, com cinco ou com todas, eventualmente. Então é conviver em segundo grau de afinidade, mantendo a distância saudável, que é aquela na qual e da qual você consegue mandar energia amorosa para todo mundo, ok? São aquelas relações em que você não precisa controlar. Você não sente, quer dizer, precisar a gente não precisa, mas você não sente a necessidade, o seu lado sombra não sente a necessidade de controlar aquela relação. Você consegue viver de forma relaxada, calma, tranquila, ok? Porque você se entrega, você não fica mais querendo monitorar, você está seguro, está segura de você, que você é você está bem, você medita, você se conhece, você se percebe e sabe que tem gente que vai gostar de você, tem gente que não vai gostar de você, e tudo saudável com isso, tudo ótimo com isso aí. E você convive bem com essa possibilidade, com essas duas possibilidades, ok? Nenhuma relação te amedronta. A entrega amorosa sua não te amedronta. Aí, nesse caso, você não vai precisar controlar. Você terá já adquirido aquela consciência desde a qual você não tem mais necessidade de controle. Você está pronto, você está pronta para se soltar numa relação amorosa, para se entregar a uma relação amorosa. Okay? O contrário do controle, que aí entra a manipulação, coerção, chantagem e por aí fora, o contrário disso é a entrega. Então, para você conseguir entrega, você tem que estar seguro, tem que estar segura de você mesmo, senão você não se entrega, ok? Você fica com medo, aí você fica querendo monitorar, será que está saindo bem? Será que não está saindo bem? E isso é horrível, né? Então, se você, no momento que você estiver aí, vivendo uma relação, você está numa situação qualquer, que você sente que você está querendo controlar a situação, opa, peraí, problema comigo aqui. Eu não estou sabendo cair fora porque não está legal, eu não estou sabendo me expressar melhor, me entregar melhor porque está muito bom, ok? Eu não estou sabendo uma série de coisas, eu estou inseguro com aquela relação. Está difícil eu ficar presente porque eu estou com medo de alguma coisa. E nessa hora o que eu faço, eu percebo a situação e me entrego amorosamente àquela situação. Se vier alguma adversidade, se acontecer alguma adversidade, tudo bem. Na hora, de uma forma responsável, eu respondo, claro. Ou então, entendo a reatividade do outro, o outro é reativo comigo, eu respondo. Ou não tem reatividade nenhuma e eu interajo de forma responsável, perceptiva em relação ao outro, e tudo bem, está tudo saudável. Exerço a oposição amistosa, ok, gente? Ao invés de estar ali com medo, travado, fechado, introvertido, implodindo, ok? De insegurança, de medo, que aí eu vou fazer besteira. Isso em si já é uma besteira, porque eu estou adoecendo enquanto não me expresso, enquanto não me exerço como sou. A gente tem o direito de se exercer do jeito que a gente é. E esse jeito não é invasivo, não é truculento, não é inconveniente, ele é saudável, ele é suave, ele é leve, ele é amoroso para todo mundo, é simpático e não é personagem. Não é personagem, ok? De repente até na empresa você consegue exercer isto. Se você desenvolveu bem, na empresa você vai conseguir exercer, onde lá tudo é personagem, você consegue exercer esta sua parte que é autêntica ali. Talvez você precise 15, 20, 30% de personagem. Se você medita bastante, se você percebe bastante, você vai precisar de muito pouco. Você não vai precisar controlar relação nenhuma. Ou vai precisar controlar muito pouco. E quanto mais você medita, quanto mais consciência você tem de você mesmo, menos você precisa controlar. Mas você está à vontade para ser e exercer o que você é. Com base nisso, gente amada, gente querida, eu vou começar a discorrer aqui sobre essas duas configurações posturais, o controlador e o controlado. Aqui eu vou começar a falar e entrar em detalhes sobre controlador e sobre controlado. Muita gente vive suas relações amorosas pelo controle e pela manipulação. São pessoas que precisam provar para si mesmas
que são capazes de conquistar e manterem seus parceiros. Elas precisam provar para elas mesmas porque elas estão desconectadas do amor. Quando você vê um controlador compulsivo, praticamente compulsivo, que controla tudo, essa pessoa ela está na miséria, ela está no deserto do afeto. Afeto para ela é uma inviabilidade. Ela já fechou com a ideia de que ela é incapaz de amor, de viver, de dar e de receber amor. Então o que ela faz? Ela começa a simular situações amorosas através da manipulação e do controle para mostrar para os outros, para a sociedade, dizer, olha, eu também sou capaz, sou competente a ponto de ter uma relação amorosa, de viver uma relação amorosa, toda com capa de amor, mas que não é amorosa, e a gente vai ver isso agora. Essas pessoas agem dessa forma por serem incapazes de entrega amorosa, porque têm medo da vulnerabilidade a que o amor nos expõe. Quando você vai viver uma relação amorosa, você se encantou com a pessoa, e tudo é uma beleza, né? Os primeiros dias, nossa, você está num outro planeta, e bom, que bom, né? Você está no mesmo planeta, mas numa outra configuração, e essa configuração é a nossa excelência, ok? Só que você não está acostumado com isso aí você começa a se sentir vulnerável. Quando você começa a viver uma relação amorosa, você percebe que para você viver aquela relação amorosa, você precisa se desfazer de algumas muletas, que agora são empecilhos. Antes de viver a relação amorosa, você olhava para aquelas muletas como um apoio, como um apoio essencial, porque você manquitolava ali com as muletas. A da autoafirmação arrogante, a da vaidade, a do orgulho, o do exibicionismo e por aí afora, ok? Aí quando vem a situação amorosa, plena e saudável, você começa a flutuar, e flutuando essas muletas vão caindo no chão. Aí te dá um medo miserável. Você flutua e se sente muito bem, mas tem medo de cair, você está alto. Aí você teme, aí você quer esticar a muleta para não largar a muleta. Então você fica nesse conflito, me entrego ou não me entrego, me entrego ou não me entrego, me entrego ou não me entrego. E aí você, tem gente que acaba se soltando e voa. Ou seja, tem gente que se entrega. E tem gente que não tem a entrega. Muita gente fala coragem, eu falo entrega. Tem gente que não tem entrega suficiente para se deixar voar pelo amor. Porque essa pessoa tem o medo da vulnerabilidade a que o amor nos expõe. O que é essa vulnerabilidade? É o medo da queda. O medo de você cair, e estar sem muleta e vai se machucar. Ah, de repente eu estou apaixonado por ela, ela me abandona. De repente eu estou apaixonado por ela, ela me trai. De repente eu estou apaixonado por ela, aí de repente acontece de a gente ter que se separar, cada um vai morar num lugar do mundo e a gente não vai viver mais o amor. Então para não sofrer isso eu prefiro nem viver. Então o que eu faço? Eu pego o aterrizo de novo, pego as muletinhas e fico lá manquitolando. Vou para a miséria outra vez. Este é o histórico da pessoa que se torna controladora. Ok? Não sendo psicopata. Ok? O psicopata é outra coisa. O psicopata não tem sentimento, é uma outra configuração cerebral e até existencial. O psicopata ele manipula, ele controla, ele manipula para controlar, para ter poder, para a partir do poder ele ter prazer. É só isso. É como se fosse um bichinho. Ok? Às vezes um bichinho muito perigoso, às vezes não tanto. Então não é do psicopata que eu estou falando aqui. Estou falando da pessoa que tem sentimento mesmo. Que ela sobe o amor. Ela foi capaz de sentir amor, né? Então já não é psicopata. Ela está sentindo aquele amor muito grande e está com muito medo da queda. Porque o amor tirou essa pessoa do contato com o chão. Só que esse chão aí é um equívoco. Agora ela está em contato com o verdadeiro chão. Ela está em contato com o ser dela. É a sabedoria dela. Só que ela não está acostumada com isso. Então ela tem medo. Profundo medo. Então ela, no caso do controlador, antes de ser controlador, a pessoa desiste. Ah, então não quero porque eu tenho medo de perder, pelo amor de Deus, não, é muita encrenca, eu estou perdendo todas as minhas defesas, demorei tantos anos para construir essas 40 muletas aqui. Não, pelo amor de Deus. Eu não sou feliz, mas pelo menos desgraçado eu não sou. Questionável, né? Esse argumento. E a pessoa volta e começa a andar nas muletinhas. Só que ela precisa apresentar amor para o social. As pessoas agem assim por serem capazes de entrega amorosa, porque tem medo da vulnerabilidade a que o amor nos expõe. Eu tenho um texto, gente, no meu livro, que fala, cuidado ao pedir um amor, porque ele vem desestruturando tudo que não é importante. Se você tem meu livro, dá uma olhadinha lá, vai ser legal recordar.
voltando aqui, essas pessoas controladoras entendem isso, elas sabem que isso é uma fraqueza. Elas se acovardaram diante da possibilidade de flutuar amorosamente. Então elas sabem que se permanecerem no amor, elas não vão cair. Aliás, aquele chão lá era uma ilusão. Elas vão permanecer nesse estado, que é sim muito seguro, desde que elas se entreguem. Então elas entendem isso, essa renúncia, essa covardia diante da vivência, da entrega à vivência amorosa. Elas entendem isso como uma fraqueza da qual não conseguem se livrar, não conseguem se livrar do medo. E por isso escolhem controlar e manipular. Inclusive para esconder essa própria fraqueza. Ela não quer mostrar para as pessoas que ela é covarde diante do amor. Então ela quer mostrar que está vivendo o amor. É fake, mas ela mostra que está vivendo o amor para exibir para o social, para ficar bem na fita. Ó, fulano é amoroso, fulano é amoroso, olha lá, está sempre com alguém legal e tal. Uma pessoa, né, tem um jeito gostoso, um jeito agradável, tudo aparência, né, tudo casca. E também para garantirem a submissão da pessoa desejada. Ela faz essa aparência, eles escolhem controlar e manipular, fazendo com isso uma aparência, montando uma aparência de gente muito boa, né, para esconder a fraqueza da covardia diante da vivência amorosa e até para se tornar atraente. É aquela cauda do pavão, para encantar, para mostrar que é uma pessoa muito legal e tudo. E aí ela garante a submissão da pessoa desejada. Olha, gente, eu estou falando de submissão, não estou falando de relação, e eu estou falando de desejada, não amada. Ok? Atenção para isso. Elas querem garantir a submissão da pessoa desejada. Porque não tem amor, ela não está vivendo amor. Ela sabe que, bom, para eu estar com alguém, eu tenho que submeter alguém, de alguma forma. Eu vou ter que usar uma estratégia aqui psicopática, embora não sendo psicopata, psicopática, maquiavélica, para submeter uma pessoa. Ok? Porque aí eu satisfaço o meu desejo. Ok? Ela posa de poderosa e consegue com isso manipular. Não estão vivendo o amor nem de longe. Essas pessoas controladoras, gente, não estão vivendo o amor nem de longe, mas nenhum resquício de amor. O incauto que cai numa armadilha dessas está perdido. Ou seja, aquele controlado. Tem o controlador e tem o controlado. O dominador e o dominado. O incauto que cai nessa armadilha como controlado, manipulado, dominado, ele está perdido. O dominador impõe e o dominado obedece. Ele consegue fazer uma estratégia tão bem feita que o controlado acha que aquilo é uma vivência amorosa. Ok? Nós vamos ver isso em detalhe mais para frente. Quando o controlado obedece, ele obedece por quê? Porque quase sempre ele está na esperança de que se der mais amor, se atender mais às expectativas do dominador, o dominador vai ficar contente e assim vai deixar de ser um despótico, um déspota. Por quê? O controlador, quando começa a relação, ele finge, ele pode até estar sentindo amor. Ele está sentindo amor, mas ele entende que a ferramenta para viver aquele amor não é a entrega, é o controle. Pronto, já está rompido o contato com o amor, porque ele optou pelo controle. E controlando a gente não ama, não exerce o amor, não tem como. Ele acha que ele vai conseguir aquela pessoa através de controle, de manipulação. E ele começa a estabelecer regrinhas. No começo a relação, sabe aquelas coisas? Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, você gosta do quê e tal. Também gosto disso, disso eu já não gosto e tal. Então ele começa a estabelecer, não parece que é estabelecimento de regras, parece que são manifestações de preferências. Ah, eu gosto de dormir tal hora, eu gosto de frequentar tal lugar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de não sei o que lá. Na cabeça dele, de manipulador, aquilo são regras. O coitado lá do controlado, que vai na ignorância, esse cara, ou essa mulher, fica ali achando que, meu Deus, olha que pessoa transparente, está falando das qualidades dele, que maravilha, que coisa bonita, meu Deus do céu. Ah, eu também vou ser transparente, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de não sei o que, eu gosto de não sei o que lá e tal. Ok, aí o controlador já ouviu as 10 coisas que a controlada não gosta de fazer ou que gosta de fazer. Se tem alguma coisa, algumas coisas que o controlador não admite vivenciar, coisas estas que são preferências da controlada, ele fica quietinho e coloca o projeto de manipulação. Aos pouquinhos vai envolvendo a pessoa, botando palavras na boca dela, vai manipulando,
para convencer a pessoa de que aquilo que ela gosta, de fato ela não gosta. É um equívoco. Quer dizer que não é bom beber água? Olha, eu nunca pensei. De fato, eu bebo muita água, às vezes eu bebo sem pensar, assim. Nossa, obrigado, você me fez ver, uma compulsão que eu tenho por água, vou parar de beber água. Um absurdo de exemplo aqui, gente, mas para vocês anedoticamente entenderem o que eu quero dizer aqui. Ele vai controlando. São 5, 6 regrinhas, ele vai controlando aos poucos. Aí, de repente, o dominado, ele não aceita aquelas regras em algum momento. Aí, uma ou 2, 3 regras, ou opiniões do dominador. Aí, o dominador vai apelar até as últimas consequências, até mesmo para a truculência verbal, para falar, não, porque eu não admito, porque não sei o quê. E outra pessoa que está lá controlada, amando de verdade, nessa hipótese, ela está amando de verdade, está entregue ali a relação, ela fica, nossa, eu preciso ser mais legal com essa pessoa. Eu preciso ser mais amoroso, mais amorosa com essa pessoa, eu preciso ser mais bacana. Porque se ele está, ou se ela está desse jeito, nossa, deve ser uma limitação minha, né? Ela é tão amorosa, ou ele é tão amoroso, tão legal, tão bacana. Deve ser um problema meu. Porque todos nós estamos carentes de amor. A gente não tem facilmente nutriente afetivo amoroso no outro. A gente precisa aprender a meditar muito e a cocriar bastante. Vejam o meu vídeo, Meditação, Como e Porquê, e outro vídeo, Lei da Atração ou Lei da Fusão. Meditação e cocriação para que você entre numa frequência amorosa, permaneça nela e aí você começa a atrair pessoas amorosas. Então, nessa hipótese aqui, o controlado não tem nem meditação e não tem nem a noção do que é cocriação. A pessoa vai, por ignorância, a pessoa vai entrando numa relação, vai entrando na indignidade, ok? E o despótico vai fazendo a cama dele ali. Ele vai, nossa, o dominador vai fazendo a caminha dele ali na boa. Vamos falar um pouquinho do dominado. Na maioria das vezes o dominado aceita essa condição basicamente por 3 motivos. Eu estou falando do dominado. Por que o dominado aceita ser dominado por um dominador, manipulado por um manipulador? Ok? No meu entender, gente, tem muito mais motivos que fazem com que uma pessoa aceite a condição de dominado. Eu percebo 3 mais importantes. Não estou dizendo que são só essas 3. Então, basicamente essas 3 características, na minha humilde opinião. Primeira questão, a ignorância. A pessoa entra nessa por ignorância. Segunda, por interesse. A pessoa entra lá por interesse. E a outra é por fraqueza de caráter. Interesse e fraqueza de caráter já estavam no mesmo balde. Mas eu resolvi separar aqui porque uma tem características específicas e a outra, as suas outras características específicas também, ok? Então vamos falar da primeira. A maioria das vezes o dominado aceita essa condição de dominado, ok? Por 3 motivos, basicamente por 3 motivos. Vamos primeiro, a ignorância. No caso, o dominado se torna subserviente e eternamente esperançoso de que o dominador reconheça o esforço do dominado. O dominado vira o provedor incondicional de energia do dominador. Gente, atenção para isso. O cara que está, a mulher, o cara que está dominado ali numa relação, ele está amando, ele está de coração puro, vamos dizer assim, ele está com pureza amorosa, está se entregando mesmo. Ele, com o tempo, quando ele não percebe a sacanagem do dominador, ele vai virando o provedor incondicional de energia do dominador. Ele sustenta o dominador de energia, porque o dominador suga toda a energia. Nós vamos ver direitinho por que ele suga energia, mas como que ele faz isso. O dominado, nesse caso, vive na mais devastadora indignidade, achando que está sendo doador amoroso. Minha Nossa Senhora do desenho animado do Piu Piu e do Frajola. Acho que eu vi um gatinho, não é assim que o Piu Piu fala? Tá lá na boca do leão, ai, ele é tão bonzinho, puxa, a minha missão é ser amoroso e tal. Tá na boca do Frajola, né? Acho que vi um gatinho. Vou repetir isso aqui, gente, porque é muito frequente e, nossa, é uma coisa absurda. O dominado vira o provedor incondicional de energia do dominador. Ele dá energia de grátis para o dominador, ok? Porque ele vive na mais devastadora indignidade, porque ele só dá, achando que está sendo doador amoroso. Ora,
dominado querido ou dominada querida deste exemplo aqui. Doação amorosa tem duas mãos. A que doa e a que recebe. Só que este dominado, que eu estou falando aqui, ele só tem a mão que doa. Como é que ele chegou nisso? De tanto que o dominador, de uma forma subreptícia, manipuladora, camuflada, ele coage, ele induz o dominado a agir dessa forma. Então ele fica numa doação incondicional. Falta-lhe energia para viver a si próprio, porque a energia que seria para ele está dando para o dominador. Essa indignidade, percebida ou não por parte do dominado, dói. E dói muito. Ele percebendo ou não percebendo, há uma dor existencial absurda. Uma sensação que ele acha que eu sou amorosamente incapaz. Porque o meu amor, no caso do dominador, meu amor, ele está sempre se queixando de mim. Meu Deus, eu devo ser um lixo de pessoa. Nossa, eu não sei mais o que fazer para fazer ele ou ela contente. Eu não sei mais o que fazer. Oh, Senhor. Meu Deus do céu. A sensação de incompetência amorosa que esse dominado experimenta é tamanha que, em breve, o dominado começa a adoecer. E não sabe nem do que, não sabe nem a origem disso. Porque ele está incorrendo numa ação indigna em relação à energia dele. Doar energia, gente, é a natureza. Se você não rega uma planta, ela morre. Não tem jeito. E o nosso nutriente existencial maior é o amor. Se você está numa relação amorosa que você não recebe o amor que você precisa, se a energia que vai não vem, então tem alguma coisa errada. Mas no caso, esse doador aqui, doador que é um dominado por ignorância, ok? Ele não sabe que está sendo dominado. Ele não percebe isso, aí começa a adoecer e não sabe por quê. São aqueles casos que você vê, por exemplo, numa família. Você vê lá, tem uma senhora lá de, sei lá, uns 55 anos e tem um marido lá de uns 60 ou 57, 58 anos. E o cara é um sugador de energia mor. O cara é um aspirador industrial de energia da mulher. E ele faz um papelzinho de vítima. Não, porque afinal você não faz isso, porque se você fizesse aquilo, fizesse não sei o quê, e a mulher fica em culpa 24 horas por dia. Porque ela não percebe, é ignorância, ela não percebe. E ela acha que tem que doar. Aí vem aquela amiga e fala, escuta amiga, teu marido é um tirano, você não percebe? Ai não, imagina, ele é um santo, imagina, ele tem um coração muito bom. Mas então por que você está assim? Porque eu sou imperfeita, porque eu tenho muitas limitações, eu não consegui superar um monte de coisa. Ele fala para mim, ele tem razão. É claro, você pega uma pessoa, começa a falar das imperfeições dessa pessoa, das limitações dessa pessoa, se são as limitações dela, é claro, ela vai reconhecer. Agora, quando você fala que a pessoa é incompetente porque tem limitação, ou é um ser humano menor porque tem limitação, aí já é uma falácia, porque todo mundo tem limitação, todo mundo tem habilidades e limitações. Mas a pessoa que você ama e que está com você só foca nas suas limitações, o que você vai achar se você confia cegamente nessa pessoa? Você vai achar que você é um lixo. E é o caso do dominado por ignorância, que vira um doador incondicional, até ficar doente e morrer muitas vezes. Ok? Vamos lá, o segundo quadro, né? Na maioria das vezes o dominado aceita essa condição de ser dominado, basicamente por 3 motivos. Falei da ignorância, agora eu vou falar do interesse. Aquele dominado que está lá por interesse. Ele tem segundas intenções de poder. Nesse caso, o dominado tenta enganar o dominador, finge admiração, encantamento e amor. Na verdade, está enganando a si próprio, achando que está levando alguma vantagem. Mas a única coisa que ele está fazendo mesmo é anular a si próprio. Ele não sabe disso. Ele ignora esse aspecto. Só que no tanto que ele conhece de vida, que é muito pouco no caso, ele opta pela via do interesse. Porque ele foi lá, todo fortificado. Não, olha, eu estou percebendo que aquele dominador ali, ou aquela dominadora ali, precisa ter alguém que obedeça. Porque é uma pessoa fálica, então precisa ter, né?
ter uma pessoa que obedeça, uma pessoa que acate. Então eu entro nesse personagem aí e tudo bem, fica de boa. Não, porque eu mostro para o mundo que eu tenho alguém e tem outros interesses, pode ter outros interesses também embutidos nessa aproximação. Interesse é o que não falta, né? E a pessoa entra lá e ela acha que vai ficar de boa. Aí começa a vir humilhação pública, começa a ver constrangimento, desqualificação, começa a ver a invasão da vida pessoal. Por que você está passando o guardanapo assim? Não é assim que se passa o guardanapo se faz assim. E daqui a pouco a pessoa não consegue mover a mão, mexer a mão. Por que você está mexendo a mão desse jeito? Não é desse jeito que mexe a mão. Você tem que mexer a mão assim. Ah, tá. Ah, esqueci, desculpe, amorzinho, eu esqueci. A mão mexe assim. Vai chegar nesse ponto. Isto pode ser interesseiro, pode ser manipulador, pode ser o que for. O dominado que escolheu ser dominado por interesse, esse cara ou essa mulher, com esse grau de domínio que vai atingir o dominador, ele só aumenta a intensidade do domínio, da manipulação, do controle, ok? Vai chegar um ponto que essa pessoa não respira mais. Começa a fazer mal. Não estou falando respirar de respiração do pulmonar. Afeta o pulmão. Isto afeta, somaticamente afeta a respiração, ok? Mas o que eu estou falando é que ela não respira mais existencialmente. Ela não tem espaço para viver, ela própria, ok? Um dia essa conta bate na porta do dominado. Um dia essa conta vem. Ela vem sob a forma de doença física, mental e espiritual, nos 3 níveis. Ela vem sob a forma de desqualificação pública, de descrédito. A pessoa, nossa, é uma degenerescência incalculável. Quando o dominador percebe esse jogo, porque tem o caso do dominador que está lá dominando, e o dominado ele faz um joguinho, ele finge que é dominado, né? Ele finge que ama, ele também não está amando, ele está fingindo que ama, só que ele concordou em fazer o papel do dominado. Então ele não pode querer dominar de jeito nenhum. Explicitamente não. Ele vai ter que acatar. E isso está sufocando, ok? Na hipótese desse dominador ter uma intuição, uma eventual percepção, de repente ele olhou o dominado ali, por interesse, que não sabia que era por interesse, opa, estou percebendo que aí tem jogo. Nossa, como é que eu nunca vi? O cara fica possesso, fica processo da vida, e aí essa relação vira uma guerra. Vira uma guerra declarada ou não, uma guerra fria ou uma guerra declarada mesmo. Aí o bicho pega, porque aí o dominador, você está com segundas intenções, porque você não me ama nada. Aí o que está lá, o dominado por interesse, vai ter que passar a advogar na relação que o tempo todo ele não está com interesse. Ele vai ter que comprovar cada ato dele que não é por interesse. Aí a vida vira um inferno mesmo, vira um umbral, vira um campo de batalha, é tiro para tudo que é lado, ferimento, se não morte, no caso é sair da relação, né? Ou até mesmo morte física, sei lá, acontece, né? Muito bem, gente, agora eu acabei de falar sobre, rapidamente, sobre a configuração da relação do dominado que aceita ser dominado por interesse. E agora, o terceiro motivo que eu elenquei aqui. Existem mais, mas eu estou elencando 3 aqui que me parecem bem flagrantes e marcantes, ok? É aquele dominado que aceita ser dominado pelo manipulador, pelo controlador, por fraqueza de caráter. Nesse caso, o domínio entra nessa relação pelos mesmos motivos básicos que o dominador virou dominador, ok? Vou me esclarecer, eu vou me fazer mais claro aqui. No caso do dominado entrar lá por fraqueza de caráter, ele está entrando numa relação de dominador-dominado, só que ele está entrando com um personagem de dominado, também com interesse oculto, porque o dominador tem um interesse oculto. Ele sabe que não consegue amar, ok? Então, para ele fechou com a ideia que ele tem que dominar, ele tem que controlar e ter. Nesse caso, o dominado que entrou lá com fraqueza de caráter é a mesma coisa, incapacidade de amar. Ele tem certeza de que é incapaz de amar, de se entregar e de ser amado também. Não se sente à altura de viver uma relação amorosa. Ele sabe que está enganando a si próprio, mas quase sempre acha que o controlador nem está percebendo. E muitas vezes não está mesmo.
Então, esses dois configuram um par onde nenhum dos dois se conhecem. Ambos estão apelando para o mimetismo, camuflando a incapacidade amorosa, disfarçando. A incapacidade amorosa nem aparece ali, porque eles estão com uma cara de amor. Um domina e o outro, por fraqueza de caráter, aceitou entrar na relação como dominado, porque está fechado com a ideia de que não é capaz de amar. Então, os dois configuram um par onde nenhum dos dois se conhece. Ambos estão apelando para o mimetismo, camuflando a incapacidade amorosa, usando uma roupagem de amor. Então, eles têm bilhetinhos automáticos, sexo automático, passeios românticos automáticos, sorrisos automáticos, vitimismos automáticos, presentinhos automáticos. É a perfeita relação do tipo, me engana que eu gosto. Ai, ai. Isso porque os dois fecharam com a ideia de que são incapazes de amar. Gente, tudo isso vem do pânico que a gente tem de amar. A gente tem pânico de ser amado, muito mais do que de amar. O que eu vou fazer com tanto amor? Meu Deus, eu não fui preparado, eu não estudei. Eu estudei na UCD, na Universidade Compulsória do Desafeto, quando eu nasci na minha família. Isto é a voz de 99,9% das famílias no mundo civilizado. Mundo este cuja humanidade ainda está em estado de praga biológica, ok? Todo mundo guerreando. É uma relação do me engano que eu gosto, porque os dois não entraram por medo de viver o amor. Pô, eu tenho medo de paraquedas, eu não salto de paraquedas. Mas se o paraquedas é essencial para que eu exista, eu posso falar, vou tomar água, não quero tomar, eu desprezo a água, meu Deus do céu, não dá um dia e meio, eu tô doente por não beber água. 3 dias vai. Acho que 5 dias a pessoa morre. Então tem a necessidade ali, junto com a necessidade de autoafirmação social, para atender a cobrança social. Tem essas duas necessidades. E as pessoas montam este circo, este teatro macabro, para disfarçar incompetência amorosa e para desfilar um suposto amor. Antes de iniciar a relação, o dominado pensa: eu entro nessa relação como dominado, aceito o controle e a manipulação e fico de boa, porque pelo menos eu vou ter alguém comigo. Aí já é o lado do amor, não é mais a exibição social, é a necessidade de ter alguém. Ele não está pronto para o amor, mas ele troca amor por ter alguém com ele. É melhor estar só acompanhado do que só sozinho. Antes de iniciar essa relação, o dominado pensa: eu entro nessa relação como dominado, aceito o controle e a manipulação e fico de boa, porque pelo menos eu vou ter alguém comigo. Só que a gente sabe que não é bem assim. Se não for um psicopata e se não tiver sangue de barata, o dominado vai desenvolver raiva e ódio pelo dominador, cada vez mais. E finalmente, com a sua autoestima no esgoto, vai começar a adoecer. Gente, a pessoa está adoecendo. Em muitos casos a pessoa sabe o que está acontecendo ali, mas ela não sai dali porque ela precisa mostrar para os outros e ela precisa desesperadamente ter uma migalhinha. Eu vim falando de migalha afetiva aqui, gente, praticamente desde o início do Foco no Afeto. Da gente necessitar urgentemente de amor, então a gente aceita migalha. Se você aceita migalha, o universo manda mais migalha para você. Para mim, para todo mundo. É um absurdo, Mas é o pensamento, é o medo. Quando a gente deixa o ego medroso tomar conta, só dá isso aí, gente. Embaça, é embaço. O drama do controlador. Vamos falar agora do drama do controlador. O controlador tem uma placa na testa, assim, escrita: por favor, me engane. E é exatamente o que acontece. O saudável é que o dominado consiga consertar essa relação com amor, o que é praticamente impossível consertar uma relação com um dominador através do amor, a não ser que este dominador esteja a um passinho de nada do advento da consciência. Aí o dominado fala uma palavrinha, o dominado por ignorância, aquele que está de boa intenção, está amando mesmo. Ele dá um toque, ele é amoroso com o dominador percebe e muda a vida. É o caso de muitas relações amorosas que acontecem e que as pessoas chamam de milagre. Puxa, eu não era assim, eu era um estrupício.
Nossa, eu ferrava com a vida de todo mundo, mas depois que eu te conheci, eu não sei o que aconteceu comigo. É uma outra encarnação, praticamente. Eu estou vivendo uma outra história. Porque no caso, eu, né, o controlador, eu estava a uma migalhinha de distância, a 1 milímetro de distância da consciência. E uma atitude amorosa dela para comigo fez com que eu me visse. Ela despertou com a atitude amorosa dela em mim um amor que tem aqui dentro, mas eu não tinha contato com ele. Eu não tinha contato com a possibilidade de viver saudavelmente esse amor. Eu não tinha contato com a possibilidade de viver esse amor flutuando, aparentemente flutuando, mas muito bem assentado num outro solo, que é o solo amoroso, e deixando para lá as muletas, deixando para lá o medo da queda e tudo. Mas não, eu estou mais me entregando mesmo. Muitas vezes uma relação amorosa promove isso, né? A gente não entende como, poxa, aquele cara controlador, aquele cara estrupício, não sei o quê, mas quando ele foi namorar com ela, uma outra lá, aí o cara mudou. Aí, digamos que esta pessoa, que eu estou falando na primeira pessoa, digamos que seja uma mulher, que namorava com um cara, ele era um baita de um controlador insuportável, então ela largou, não aguentou. Aí o cara foi namorar com outra mulher, e aí o cara mudou. E essa mulher que largou o cara, porque o cara é insuportável, começa a achar que o problema é dela. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Ah, o problema sou eu. Tem um vídeo meu sobre isso. Em casal, o problema é sempre dos dois. Não tem esse negócio, o problema é dele, o problema é meu, o problema é dela, o problema é meu. Não tem isso aí. É dos dois. Então ele não estava, ele com esta mulher, com quem ele era tirano, esta relação não promovia, não por inferioridade dela ou superioridade dele, ou o contrário, simplesmente a combinação, a química energética existencial não permitia cair esta ficha para o cara. Mas quando ele olhou para a cara daquela outra lá, ela mexeu na sinapse cerebral do cara, mexeu na química, no hormônio de uma tal forma, em todo o complexo existencial dele, biológico e energético, que eu considero a mesma coisa, tudo bio, tudo vida, mexeu de uma tal forma que o cara viu Deus, viu a ele próprio. Então o saudável é que nessa remota hipótese, né, que o dominado consiga consertar essa relação com o amor, o que é praticamente impossível, então caia fora de uma vez. Lembrando que o controlador está praticamente desconectado do afeto. A gente não pode esquecer isso, gente. A gente não pode esquecer isso. O ignorante, aquele que aceita ser controlado por ignorância, ele também está desconectado do afeto, mas não é por sacanagem. Ele simplesmente estudou na UCD, na Universidade Compulsória do Desafeto, e ele não está configurado para o afeto. Então ele não tem a noção, ele não tem a cultura, ele não tem a percepção do que vem a ser afeto. Então ele está lá aprendendo. O fato é isso, está todo mundo aprendendo, não é tanto controlador quanto controlado. Isso aqui é um aprendizado, já é uma escola, uma grande academia de consciência, né, que a gente vive, essa humanidade no planeta, em todos os setores do universo, tudo que é vivo, né? Lembrando que o controlador está praticamente desconectado do afeto, está incapacitado de viver o amor que sente por causa da profunda insegurança. Eu repito aqui, o controlador, não sendo psicopata, sim, ele pode amar uma pessoa, ele pode encontrar uma pessoa e sentir um profundo amor por aquela pessoa. O que vai viabilizar ou não o estabelecimento do vínculo afetivo e a manutenção deste é o preparo emocional, a maturidade emocional que essa pessoa tem para viver esse amor. Ou seja, estar disposto a entregar-se. Isso exige inteligência, maturidade e inteligência emocional. O controlador tem pavor da vulnerabilização que a entrega amorosa provoca. Falamos isso bem no comecinho. Só que tem um detalhe. Não se vive amor sem entrega. Então, ele está amando. Primeiro passo, ele olhou, amou. Mas aí ele quer viver o amor como ele vê as outras pessoas vivendo. Só que ele sente que ele tem competência para isso. Ele nasceu com uma deficiência. Eu não tenho acesso a isso, eu não sei como fazer. E não sei mesmo, eu não sei como fazer. Aí vai passar por cima de muito orgulho, muita vaidade, muita sensação de inferioridade, nossa, uma encrenca, um vespeiro, um lixeiro, um lixão absurdo de detritos emocionais, né? Então não se vive amor sem entrega. Ele percebe isso daí, que ele não é capaz de entrega, então ele vai dominar. E assim o controlador não vive amor nenhum. Na maioria das vezes, o controlador, manipulador, ele é mimado, voluntarioso,
Ele não consegue conviver com nenhum tipo de frustração, daí controla, dita, age pelas costas, manipula, ordena, chantageia, coage, muitas vezes de uma forma tão sutil que o controlado nem percebe. Quando esse controlado descobre essas estratégias do controlador, aí já era. Ele já tá configurada a relação, vai ser muito difícil. Ele pode sim, com amorosidade, o controlado, se tiver essa amorosidade, sugerir a amorosidade por um período pequeno, porque senão a indignidade desse controlado vai mais por lixo ainda. Ok? Então o negócio, nesse caso aí, tentar amorosamente, mas cair fora, se não der certo, tchau e benção. O controlador morre de sede na frente da fonte abundante do amor. Sabe o que é morrer de sede na frente da fonte? Você está morrendo de sede, tem água ali, você não consegue beber. O medo do amor é tão grande, que o amor está ali na frente do controlador, da pessoa despreparada para a entrega. E aí ela, não vou me entregar. Eu prefiro controlar. Eu não vou viver o amor plenamente, até porque eu sou incapaz de. Se a pessoa vier com amor, não vou saber retribuir. Então eu vou criar um personagem aqui, vou controlar, dominar a pessoa para fazer com que a pessoa fique dependente de mim. Nasce aí uma das causas da relação de codependência. Eu vou fazer uma estrutura, uma estratégia aqui para ter essa pessoa colada em mim o tempo todo. Vai ficar dependente de mim, já que eu não consigo pelo amor, eu vou conseguir pela coerção. O controlador se torna uma pessoa insuportável e vai perdendo amigos pela vida afora. Perde marido, perde mulher, perde filho, perde irmão, perde pai, perde mãe, perde sócio, perde admiradores até que eventualmente gostavam dessa pessoa antes dela se revelar controladora, manipuladora. Ela vai perdendo todo mundo. Isso em vida, não é que morre pai, morre mãe, morre admirador, não é isso não, em vida, perde. Fica insuportável, a pessoa fica intratável. Ela olha o mundo pela ótica dela mesma. Se você conhece ou conheceu você sabe do que eu estou falando. Para quem não conhece, gente, acredite. A pessoa é incapaz de empatia, de ir até você e sentir o que você está sentindo. Às vezes, até é capaz. Mas o pavor, o pânico de se entregar ao amor é tão grande que ela perde a competência empática. O pânico, o medo toma conta, nubla tudo isso. Então a pessoa vai sempre por projetos, por regras. O controlador perambula pela existência atrás de escravos. E quando conquista um escravo, ele despreza esse escravo. Porque perde a graça. Porque o controlado por ignorância, por fraqueza de caráter ou por interesse, durante a relação com o controlado, vai atendendo à manipulação do controlador e nesse ato deixando de ser ele próprio. Porque o controlador não aceita o controlado como ele é. Ele vai modificando, ele vai manipulando, ele vai adaptando o controlado às necessidades, aos desejos ditados pela insegurança e pelo medo do controlador. Então os controlados se submetem e se despersonalizam para atender os caprichos do controlador. Durante a relação, o controlador vai amargamente vendo a pessoa linda que conheceu se descaracterizando. E se descaracterizando por quê? Para atender os seus próprios trágicos caprichos. Então o controlador vive na mais amarga solidão. Quem esteve com ele teve que se abandonar. E ao se reencontrar, o abandonou. O controlador vive um fenômeno parecido com o do rei Midas, ao contrário. O rei Midas, tudo que ele toca vira ouro. E o controlador, o manipulador, ele vive o contrário. Tudo que ele toca vira lixo. Porque ele exige isso. E ele sabe, no fundo, que ele exigiu isso. Ele pode aceitar ou não, mas no inconsciente, pelo menos, do cara está isso aí. Eu toco, vira lixo. Eu toco, vira lixo. Ninguém. Poxa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Para de manipular, para de constranger, de chantagear. Aceita os outros como os outros são. Medita antes de mais nada para você perceber que é capaz de amar. Meu Deus.
Aí você está pronto para amar outra pessoa. Está pronto para ficar flutuando, aparentemente flutuando, mas assentado nas praias do amor, ok? O controlador vive na mais amarga solidão, porque quem esteve com ele teve que se abandonar e, ao se reencontrar, o abandonou. Quem permanece com o controlador está deixando de ser o que é. E quem ainda virá a estar com o controlador, para tanto, para poder estar com o controlador, não poderá ser o que é. Terá que se desfigurar, atender os caprichos do controlador. O controlador está sempre se relacionando com a sua própria treva projetada no outro. A treva da incapacidade de entrega amorosa. Tanto controladores quanto controlados estão fadados a viver em relações exclusivamente promíscuas. O que é uma relação promíscua? É toda e qualquer relação em que as pessoas participam sem estarem ali com a alma, de coração, oferecendo assim um corpo vazio à relação. Isso é relação promíscua. O controlador e o controlado ainda não sabem que ou você controla ou você ama. Nem controlador, nem controlado. Escolha sempre a entrega amorosa, gente amada, gente querida. Nada disso acontece para quem mantém as suas relações sempre com foco no afeto.